vez eu estudei um pouquinho sobre os lobos, sobre a alcateia de lobos. Como é que os lobos, eles se comportam em grupo. Cara, e é muito interessante isso daí. Quando você pega uma alcateia e eles estão andando de um lugar pro outro, olha o que os caras fazem, os lobos fazem, né? Quem que vai na frente? Vocês imaginam, não? Quem vai na frente? O lobo mais lento. Senta na mesa, você está no podcast Mesa de Líderes. Nos episódios anteriores nós falamos sobre vendas e sobre construção de comunidade. O tema de hoje é um tema muito importante, que é o que realmente sustenta esses dois pilares. Falaremos sobre liderança e nós sabemos que esse é um desafio que todo empreendedor ele enfrenta no seu dia a dia. Nessa mesa especial tenho aqui Gustavo Becker e Marcelo Pereira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Tudo bem, Gustavo? Bom demais, gente. Mais uma vez, prazer estar aqui nessa mesa, né? Mesa de líderes, falando sobre um assunto que eu acho que é muito relevante, muito importante. E vamos para cima falar desse assunto aí que é muito importante para as empresas, né? E na vida pessoal de todo mundo aí também. Show, Marcelão, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo excelente. Mais uma vez é uma honra estar com esses gigantes aqui compartilhando conhecimento com você e eu tenho certeza que hoje o conhecimento está riquíssimo, assim como esteve nos episódios anteriores. Vamos pra cima, bora! Bom, isso daí. Gustavo, começando aqui por você, qual que é o seu conceito de liderança? Cara, eu acredito assim, ó, que a liderança ela tá muito mais relacionada com responsabilidade do que necessariamente com a posição que a pessoa ocupa de liderança, sabe? Acho que quando a gente fala principalmente de empresas ou cargos ali dentro de uma organização, muita gente tem desejo, tem vontade de ser líder, mas a pessoa tem esse desejo, em algumas vezes, pelo motivo errado, que é um motivo de eu quero ocupar a posição de líder porque o líder, ele tem, de certa forma, algum tipo de destaque dentro de uma empresa e às vezes a pessoa olha até para a questão financeira. Um líder, teoricamente, ele ganha mais. As pessoas acreditam que um líder ganha mais. Então, eu acredito que a liderança em si, ela não pode estar relacionada só com a posição que eu desejo ocupar. Mas antes de eu querer me tornar um líder, eu preciso olhar para qual é a responsabilidade que um cargo de liderança ele traz sobre a minha vida. Então, quando eu assumo um papel de líder, eu preciso olhar para isso, eu preciso entender, cara, se eu me torno um líder religioso que seja, tudo que eu falar sobre aquele assunto, eu vou influenciar centenas, talvez milhares de pessoas. Então, sobrecai uma responsabilidade muito grande. Quando eu me torno líder de um negócio, né, igual nós três somos empresários, nós somos líderes das nossas empresas, então todo mundo que está abaixo de mim, numa questão hierárquica, eu tenho uma responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas ali. Eu preciso olhar para isso. Quando eu sou líder de uma família, quando eu escolho casar, ter filhos, qual é a responsabilidade que aquela liderança ela traz sobre mim? Então, para mim, liderança está muito relacionado a isso. Muito mais a responsabilidade que eu tenho de fato ao cargo que eu exerço, a responsabilidade que eu tenho, a posição que eu tô, do que de fato sobre os benefícios que aquilo acaba me trazendo, né? Colocando sobre mim. Então, as pessoas que pensam muito nisso, né? Pô, cara, eu quero ser líder, eu quero crescer. Cara, pois é. Mas qual que é a visão que você tem? Qual é a visão que eu tenho de futuro em cima desse cargo que eu vou exercer? Então, até para quem tá ouvindo a gente, cara, é muito legal de pensar nisso, né? É muito legal. Tá bom, eu tô numa posição X, eu almejo uma liderança, mas quem tá lá hoje no meu lugar? Quais são as responsabilidades que a pessoa tem? Qual é a vida que essa pessoa tem? E muitas vezes, quando a gente para olhar isso, eu já vi histórias de empresários e empreendedores, enfim, que falam isso, né? De que, pô, eu tava aqui numa situação dentro de uma empresa e eu tinha um chefe, eu tinha um líder, e quando eu olhava para a vida desse chefe, desse líder, eu não queria me tornar um líder porque eu não queria a vida que esse chefe tem, que esse chefe leva, né? Porque às vezes o cara chega na empresa às 6 da manhã, sai às 10, a primeira a chegar, a última a sair, e a responsabilidade que esse cara tem é muito grande. Então, para mim, liderança está muito voltada para isso, né? Muito, muito em cima desse conceito. Legal. E você, Marcelão, qual que é a sua definição aí sobre liderança? Você que é um grande líder, lidera milhares de pessoas. O que é liderar? O que é liderança para você?
Liderar é inspirar. Para mim, liderar é inspirar. É as ações estarem condizentes com aquilo que você prega, com aquilo que você fala, entendeu? Até porque as pessoas... Tem uma frase que eu acho ela sensacional. Aquilo que você fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar aquilo que você diz. Então isso para mim é liderar. São suas ações. As suas ações, elas vão falar primeiro. E quando as ações falam primeiro, elas têm que estar condizentes com aquilo que você prega, com aquilo que você quer, com aquilo que você orienta as pessoas a fazer, porque aí você adquire o respeito. Entendeu? Então... as pessoas elas vão ter você como uma inspiração, mas pelas suas atitudes, entendeu? Então liderar para mim é inspirar, é motivar, é conduzir, é guiar, é transmitir a visão, é saber vender uma visão de futuro. Se você não sabe vender uma visão de futuro e lidera uma equipe, aquela equipe vai estar perdida. Porque o líder, ele conduz, o líder diz, vem comigo, eu sei para onde eu estou indo, confia. E essa clareza dessa visão de futuro passa a confiança, o líder também inspira confiança. Então é uma junção, cara, é muita coisa, é um conjunto, né, de muitas atitudes, comportamentos que formam ali que forma a questão da liderança. E detalhe, todos nós precisamos ser líderes. Todos nós, entendeu? Você é o líder da sua casa, o Gustavo também é o líder da sua casa, vocês são empresários também, assim como eu, nós somos líderes na nossa empresa, eu sou o líder da minha casa, da minha família, a minha esposa, ela me vê como referência, então eu preciso inspirar ela, os meus filhos também, ainda não tenho filhos, mas vocês já têm, né? Mesma coisa, eu me preocupo isso, cara, quando eu tiver meus filhos, eu sou o líder dos meus filhos. Entendeu? E liderar não por imposição, até porque eu não acredito que liderança é imposição, liderança é inspiração. Então tudo isso, eu sou líder da minha vida, entendeu? Eu preciso liderar a minha vida. Essa é a parte mais difícil, né? Você ser consistente, resiliente. Então, você que está me ouvindo, que acha aí, que está nos ouvindo, que acha que liderar é só o cargo que você vai ocupar ou inspira a ocupar. Cara, liderança é tudo. Você é o líder da sua vida, entendeu? Essa é a liderança, é a maior responsabilidade que você tem que ter. E o Gustavo falou brilhantemente que é justamente sobre responsabilidade, né? E é isso mesmo, entendeu? Com grandes poderes, né? Liderança, responsabilidade. E liderança é um poder. Posição de destaque, como tu falou. Tio Ben. Isso. Mas, Brunão, diga aí, você, diga aí pra gente aí a sua visão sobre liderança. Que você... Eu concordo com tudo, né, o que vocês citaram, e eu vou trazer alguns pontos, né, que ao analisar a fala de vocês, eu fiquei refletindo. Primeiro ponto, eu acredito que liderar é uma missão que essa pessoa, ela recebe. E junto com isso, algumas responsabilidades. A primeira responsabilidade, os grandes líderes que eu conheci, Gustavo, eles são especialistas em resolver problemas. Não tem como você ser líder e não resolver problemas. Quanto maior for a sua liderança, quanto mais pessoas estiverem abaixo disso, mais situações difíceis você vai ter para receber e ter que resolver. Então não ache que você vai sair da sua casa, você é um líder, você quer se tornar uma líder e que você vai chegar e vai estar tudo bem. Não, você tem que entender. Estou saindo de casa e hoje é um dia que eu vou encarar todos os problemas e todas as dificuldades com a cabeça erguida. Eu me tornarei um especialista em resolver problemas. Eu olho a liderança e não sai da minha cabeça isso. O maior líder é aquele que se torna especialista em resolver problemas e direcionar pessoas. A liderança, ela traz essa responsabilidade, ela traz contigo essa missão e esse propósito. Uma pergunta que é muito pertinente e eu gostaria de ouvir de você, Gustavo. Liderar é um dom ou a pessoa, ela consegue desenvolver essa habilidade? Cara, legal. Essa pergunta é bem bacana. Cara, eu acredito, assim, que poucas coisas na vida eu acho que são dom, sabe? Eu acho que poucas coisas. A boa parte delas é desenvolvida. Dom, eu acredito, assim, que tem gente que nasce, talvez, com um dom, com QI mais elevado e a pessoa é muito boa em matemática sem fazer esforço. Ela, criança, 4, 5 anos, ela descobre que ela tem o dom de fazer cálculos. Isso eu acho que é dom, por exemplo, né?
Tem gente que nasce ali com um dom do futebol, uma predisposição a mais do futebol, só que se não treinar, ela acaba também não desenvolvendo. E a liderança eu vejo da mesma forma. A liderança eu entendo que, assim como todas as habilidades que a gente desenvolve ao longo da vida, é treino, é se colocar na situação, né? É se desenvolver. E a liderança não é diferente de vendas, não é diferente de relacionamento, não é diferente de gestão, né? Claro que tem pessoas que têm uma facilidade maior para um lado ou para o outro, né? Quando a gente para analisar, por exemplo, os perfis comportamentais, né? Quando a gente puxa para um DISC, você vai ter uma pessoa que ela é mais dominante, mais influente, mais conforme, né? Inclusive, fala-se muito em perfis de liderança que a pessoa que é mais dominante, ela naturalmente vai ser um líder um pouco mais voltado para resultado, vai cobrar ou vai inspirar mais os colaboradores, as pessoas que estão junto, né? Agora, um líder que é mais conforme, ele tende a ser mais passivo, ele tende a aceitar mais. Então, tem vários contextos ali de liderança. Mas dentro do perfil de cada pessoa, eu consigo desenvolver isso. Eu não sou tão bom, por exemplo, em chegar e resolver situações desconfortáveis. Eu tenho um problema aqui e eu fico evitando um confronto, eu fico evitando uma conversa mais dura. Isso normalmente é por quê? Por conta do perfil que a pessoa tem. É um perfil um pouco mais conservador, às vezes é uma questão comportamental ali também, que é construída ao longo da vida, né? Ao longo de infância, e aí entra, às vezes, ali questão de paternidade, maternidade, enfim, que a pessoa não teve ali uma certa base, uma certa estrutura, mas tudo isso é desenvolvido, né? Eu trago isso para minha vida, cara, para mim mesmo. Quando você for parar para analisar a minha vida de empreendedor, digamos assim, é uma construção o tempo todo, né? O Gustavo, ele é um melhor líder hoje do que era semana passada, do que era um mês atrás, do que era há 2 anos atrás. E quando eu tinha empresa e eu tinha poucas pessoas dentro do meu grupo, digamos assim, para eu liderar, era um tipo de liderança. Agora, quando você tem mais pessoas e você precisa lidar com mais perfis de pessoas e se colocar cada vez mais na situação, é natural que a gente se desenvolva por estar naquela situação, naquele ambiente. Então, para mim, cara, é muito voltado para isso. É muito voltado realmente para me desenvolver, né? Ler muito, construir, crescer, né? Quando eu cresço a minha empresa, naturalmente eu vou precisar formar líderes. E isso é muito importante, quando a gente fala de crescimento de empresa também. Não dá para eu crescer uma empresa se eu não formar líderes, né? Boa parte das pessoas ficam sempre do mesmo tamanho porque tem medo de formar líder, né? E aí, se eu não formo mais gente para assumir algumas responsabilidades, que eu falei mais cedo, se as responsabilidades elas são só minhas, naturalmente tudo aquilo depende só de mim e eu tenho uma limitação de tempo para poder tomar decisões e poder rodar. Então, se eu não formo líder, eu não cresço. Então, isso é um desenvolvimento constante, né? Não dá para eu falar assim, eu sou um bom líder, vou formar todo mundo. Não, eu tenho que estar sempre me desenvolvendo. Isso é muito legal, Gustavo, porque aí a gente fala de um outro nível de liderança. Você domina a habilidade de liderar e começa a jogar o jogo de formar novos líderes. Aí eu penso que a gente alcança aí realmente o ápice da liderança. Eu também concordo que isso é algo que você consegue desenvolver. Acredito verdadeiramente que todas as habilidades, elas, né, são possíveis de serem desenvolvidas. Alguns terão mais facilidade, né? Depende muito da criação, depende muito dos ambientes onde você cresceu, isso vai influenciar muito, mas eu acredito verdadeiramente que um líder ele consegue ser desenvolvido, desde que ele busque conhecimento e respeite o tempo. Se a gente for olhar para trás, hoje nós somos líderes melhores do que nós começamos. E daqui 10 anos, a gente vai olhar para hoje e vai falar, nossa, como eu me desenvolvi. Então, as experiências que a gente vai vivendo no dia a dia vai nos lapidando. Marcelo, falando sobre isso, talvez tenha alguém que está nos assistindo aqui que tem muita dificuldade para poder liderar. Quais são pré-requisitos para que um empreendedor ele se torne um bom líder? Cara, são tantos. Cita 3 aí pra gente, Marcelão. 3 pontos que precisam ser desenvolvidos em um empreendedor, em uma empreendedora, para que de fato ela consiga, né, liderar uma equipe. Primeiro, amar pessoas. Você precisa amar pessoas, precisa amar estar com pessoas e desenvolver pessoas. Porque se você não ama desenvolver pessoas, não ama estar com pessoas, ajudar, somar na vida das pessoas, servir as pessoas, você não vai conseguir desenvolver a essência da liderança. Não tem como. E eu trago isso da minha maior referência de liderança, que é Jesus Cristo.
Então você precisa amar. Essa é a primeira. Segunda, acreditar que as pessoas são capazes de realizar. Porque eu vou pegar o meu caso, uma coisa que eu evoluí. Antes, eu sou dominante e influente ali. Fiz agora recente o DISC, né? E descobri. Cara, eu era se eu pedia para alguém fazer alguma coisa e eu via que a pessoa ia no ritmo dela, que não ia no meu ritmo acelerado, cara, eu já tomava ali, na mão já ia fazer e fazia. E pronto, entregava pronto. Ó, pronto, tá concluído e vida que segue. E ali eu não conseguia desenvolver as pessoas. Entendeu? Então, mas por quê? Às vezes, no meu inconsciente, eu achava que aquela pessoa ela não tinha capacidade de fazer aquilo que eu tinha entregue a ela, para poder fazer a missão que eu tinha passado para ela fazer. Só que ela ia concluir, só que no ritmo dela. Ou se não concluísse, eu tinha que ter paciência para ensinar aquela pessoa. Cara, vamos lá, o que está acontecendo? Onde é que eu posso lhe ajudar? Entendeu? E ali ter paciência para ajudar. Então, esse é um ponto também, acreditar que as pessoas elas evoluem, elas podem aprender e se desenvolver, independente do ritmo dela, independente do seu ritmo. Então, amar pessoas, acreditar nelas. E o terceiro ponto... Você falou, agora há pouco eu queria que você aprofundasse um pouco nele. Você falou que o bom líder, ele precisa saber vender ideias. Boa, tá aí. Cara, eu fico agoniado. Não sei, eu fico ali, meu Deus, como é que tem líderes? Às vezes eu pergunto, cara, qual a sua visão de futuro? Entendeu? Qual a sua visão de futuro? E o líder não sabe me explicar, ou fica gaguejando para explicar uma visão de futuro, seja pessoal ou da empresa. E eu fico, como é que ele vai inspirar a equipe? Como é que ele vai direcionar? Como é que ele vai guiar? Como é que ele vai passar confiança para aquela equipe se nem ele sabe para onde está indo? Cara, isso não existe. O líder, ele tem que saber, ele tem que ter uma visão muito clara de futuro. Ele tem que, quando você pergunta qual a sua visão de futuro, ele tem que ter clareza de para onde ele está indo. Porque aquela clareza, quando é transmitida para a equipe, seja num treinamento, seja num PDI, seja numa mentoria individual, seja num alinhamento, qualquer que seja ali o alinhamento que ele vai fazer com o time dele, quando ele diz, pessoal, eu tenho certeza para onde estamos indo. E ele transmite a visão e compartilha o passo a passo. Próximo passo é esse, o próximo é esse, o próximo é esse, nosso destino é esse. Cara, a equipe se sente segura, a equipe se sente amparada, a equipe pega confiança, eu sei para onde eu estou indo. Imagina um comandante, eu já fui militar, fui aspirante oficial do Exército. Imagina eu pegar minha tropa, entendeu? Eu peguei ali meu pelotão, meu pelotão, tô guiando, tô na guerra, tô numa batalha com eles. E se o pelotão, na hora da confusão ali, vira pra mim, e aí, comandante, vamos pra onde? Não sei. Eu perdi a guerra. E pior do que perder a guerra, eu matei todos os meus combatentes por falta de visão. Entendeu? Aí a tropa morre. Mas a tropa morreu por quê? Por irresponsabilidade da minha liderança. Posso complementar, trazer aqui uma história disso aí, de guerra, que é muito legal, que é a própria história de Napoleão Bonaparte. Ele perdeu a guerra justamente assim. Quando você para olhar a história, Napoleão Bonaparte, ele construiu um exército com mais de 600 mil soldados. Como é que ele chegou nisso? Ganhando muitas guerras pela França, certo? Então, cada vez que ele ia para a guerra, ele ganhava por conta que ele era muito bom estrategista e direcionava a equipe. Então, às vezes, com 30 mil soldados, 20 mil soldados, ele ganhou uma primeira guerra. Voltou, gente ficou sabendo, foi aumentando cada vez mais a autoridade dele, a liderança dele, mais gente foi chegando para dentro do pelotão, né? Enfim, do exército. E o que aconteceu? Chegou num determinado momento que ele tinha 600 mil soldados junto com ele. E ele foi atacar a Rússia. Quando ele foi atacar a Rússia, ele caiu no erro da soberba. Foi atacar a Rússia sem fazer o que ele sempre fazia, que era definir a estratégia, fazer todo o planejamento. Não, a gente está com 600 mil soldados, vamos atacar. E foi. O que a Rússia fez? Com muito menos soldados, eles foram para a guerra e começaram a recuar estrategicamente. Então, cada vez que eles recuavam, eles colocavam fogo numa cidade, queimavam comida, queimavam qualquer coisa que eles pudessem usar de abrigo, que pudesse se aquecer, e recuava. Ali perdia
20 mil soldados, iam para a guerra de novo e recuava. Ficaram fazendo isso por um período. Resultado, Napoleão não venceu a guerra, levou 600 mil soldados e voltou com 100 mil soldados embora, mas não perdeu a guerra. Só que a Rússia, ela se fortaleceu muito, não teve ganhador. Depois de um determinado período, a Rússia se juntou com mais 4 países, então foram vários outros países que se aliaram à Rússia e aí foram atacar a França. E aí ganharam a guerra. Tudo por conta de uma falta de estratégia, falta de humildade ali, de logística de Napoleão. Então ele perdeu a guerra e aí foi exilado lá numa ilha, tal, depois de um período. Mas só para corroborar com o que você falou, é muito isso mesmo. E aí eu entro um pouco, cara, no lance, assim, nessa pergunta do Bruno, né? O que um líder tem que ter? Na minha visão, tudo isso que o Marcelo falou, só que também tem que ter humildade. Eu acho que a pessoa, quando ela perde a humildade ou ela não tem humildade, cara, ou ela cai muito rápido ou ela nem sobe. Ou ela nem sobe. Porque a humildade é uma característica da pessoa que ouve, é uma característica de uma pessoa que senta para aprender, às vezes com uma pessoa que está abaixo dela, ou que está acima, ou que está em outro mercado, ou que está em outra posição, mas que pode ensinar alguma coisa para ela, né? E a falta da humildade, ou a soberba, ou a arrogância na posição de líder, impede com que esse próprio líder cresça e a organização que cresça também, as pessoas que estão embaixo dela também cresçam. Porque a soberba faz o quê? Você não pode crescer, porque se você crescer, você vai ser maior que eu. E se você for maior que eu, não pode, eu tenho que ser o maior. Então a falta de humildade em cima de um líder acontece com o que aconteceu com Napoleão, que pode até crescer, mas uma hora cai, e cai de forma... como foi com ele, que foi de forma trágica, ficou numa ilha para morrer, ficou sozinho, ou a pessoa nem sobe. Então eu colocaria nesse bolo essa questão humildade, né? Da humildade. E o Marcelo, é sempre bom, né, nós sentarmos na mesa com pessoas que são mais inteligentes que a gente. É legal ter um nerd na mesa. Cara, trouxe a história de Napoleão. Eu não estudei isso aí na escola. Não sei você, Marcelo. Uma aula de história. Eu não estudei. Uma aula de história que eu tô só aqui. Essa eu não pulei. Essa aula eu faltei. E aproveitando, né, no livro dos livros fala, né, que a arrogância precede a ruína. A ruína. Exatamente. Isso é muito importante. Eu colocaria dentro do que um líder não pode ter é vaidade. Isso. Porque a liderança em si, ela faz com que a pessoa, né, se torne ali autossuficiente, ela vai receber muitos elogios, porque o líder, ele está à frente do negócio. Então, qual que é a tendência? É as pessoas elogiarem, é aumentar o ego desse cara, dessa mulher, e isso vai fazer com que ela se torne arrogante, soberba, e a Bíblia diz, né, que a soberba, ela precede a ruína. E se você for estudar a vida de grandes líderes que caíram, você pode perceber que todos eles se tornaram vaidosos, todos eles se tornaram soberbos. Sim. Falando um pouco sobre comportamento, tá, Gustavo? Eu gostaria de te perguntar sobre a seguinte questão. Muito se fala que para você gerar autoridade, para você se tornar líder, você precisa bater na mesa, você precisa ser bravo. Você concorda com isso? Um bom líder, ele precisa agir dessa maneira para poder conquistar a autoridade? Cara, eu acredito assim, que o líder, ele não vai cobrar necessariamente as pessoas, mas ele vai cobrar o padrão de comportamento das pessoas. Quando a gente fala de comportamento de um líder, de ele chegar ao ponto de precisar bater na mesa ou gritar com as pessoas de qualquer forma que seja em qualquer contexto, é porque ele já perdeu a autoridade. Quando a pessoa não executa alguma coisa que esse líder determinou, é porque ele já não tem mais o respeito, né? E aí, assim, a liderança, ela pode ser simplesmente imposta, porque a pessoa tem o cargo de liderança, ou a liderança ela pode ser conquistada, o que são coisas muito diferentes. E quando a liderança ela é imposta, acontece isso. A pessoa, às vezes, ela é líder porque ela é parente do dono, filho do dono, é esposa do dono, é marido da dona, e é um líder por ocasião, não é um líder por mérito. E aí as pessoas normalmente não vão conseguir respeitar de forma natural, porque a pessoa não conquistou aquela cadeira. Então, é importante que se observe isso, sabe? Cara, inclusive, tem um relatório que fala que as empresas que são processadas, isso é muito interessante, que são processadas por colaboradores, elas processam não é porque ganhavam pouco, não é porque queriam promoção e não conseguiram. Elas processam porque elas foram destratadas pelos líderes.
pelo chefe imediato, pela pessoa que ela, teoricamente, teria que ser a pessoa que melhor trataria ela e inspiraria ela, que entra no que o Marcelo falou, que é o líder precisa inspirar, né, essa galera. E aí o cara entra com um processo judicial por conta disso, por uma questão emocional. Porque, cara, o Marcelo era meu líder aqui, mas o cara arrebentava comigo na frente dos outros. Quando eu errava, o cara gritava, me xingava, falava mal. Ao invés de fazer um processo, né, que é o que a gente chama ali de líder coach, né? Que é um líder que faz o quê? O que um líder coach faz? Ele faz pergunta para a pessoa. E aí, se tu fazer pergunta, tu não erra, né? Não erra no sentido da liderança, né? Então, pô, a pessoa não fez o que era para fazer. Querida, você acha que se você continuar não entregando no prazo as demandas que eu te passo, você vai permanecer na empresa por muito tempo? Se você estivesse no meu lugar, como é que você agiria? Você aceitaria essa falta de comprometimento como eu estou aceitando de você? Como é que você agiria no meu lugar, sabe? Então, quando o líder se coloca nessa posição de pergunta e se retira do lugar de acusador, de julgador, ele resolve 90% dos problemas que ele tem quanto líder. Então, cara, eu não acredito num líder que bate na mesa. Eu acredito num líder que constrói padrão dentro da empresa, e padrão não só de processo, mas padrão de comportamento. E padrão de comportamento está ligado com o que eu aceito e com o que eu não aceito. Sim. E tu falou uma coisa, Gustavo, interessante. Quando você começa a fazer perguntas para a pessoa e a pessoa vai respondendo, ela vai respondendo e ela mesma vai sentindo. Tipo assim, imagina essa pergunta que você fez, a pessoa responde, de fato, eu não aceitaria esse comportamento. Ela percebe que ela falhou. Entendeu? E quando ela tem essa percepção, não é você apontando para ela, é ela de fato se apontando, dizendo, eu falhei. Exato. Entendeu? E ela busca corrigir. E, cara, infelizmente hoje no mercado, porque eu já também faço treinamento para empresas, para treinamento de líderes do mundo corporativo também, e eu percebi que, infelizmente, tem muitas pessoas que exercem um cargo e acham que são líderes. Exercem um cargo de liderança, mas não são líderes. E aí acontece isso que o Gustavo falou. Entendeu? Então há uma diferença muito grande entre você estar na posição de liderança e não ser líder. E acontece muito, infelizmente. Aí a pessoa ela tem estresse com a equipe, não bate meta. Cara, aí vira uma bagunça a ponto da pessoa perder ali o emocional e querer partir para uma situação como essa, de achar que falar alto vai resolver. Mas não, entendeu? Não resolve, piora a situação. Tem um lema que nós carregamos dentro do nosso negócio, que até gostaria de estar compartilhando aí com o pessoal, que diz o seguinte: qual que é o nosso lema? Humanidade sem critério vira bagunça. Critério sem humanidade vira medo. Nós operamos no meio. O que isso quer dizer? Que de fato a liderança, ela tem que ter humanidade, mas ela precisa ter critério. Porque se você não entender o contexto da pessoa que está do outro lado, você vai agir somente com o critério, não vai ter humanidade. E se você só tiver humanidade, você não estará sendo um líder justo. E a conta ela vai chegar. Eu me lembro que quando eu comecei a empreender, nunca havia feito um curso sobre liderança, nunca havia liderado pessoas, e eu transitei, né, o líder bonzinho, me tornei um líder muito rígido, e hoje eu tento operar no meio. Né? Eu me recordo que quando eu comecei, uma colaboradora, ela veio até mim e disse: Bruno, eu tô com muita dor de cabeça, eu queria que você comprasse um remédio para mim. Líder bonzinho, fui lá, comprei o Dorflex para ela, passou a dor de cabeça, tudo bem. No outro dia, uma outra colaboradora chegou: Bruno, eu tô com dor nas costas, eu preciso que você compre um remédio para mim. Eu falei: poxa, mas eu vou ter que comprar um remédio para ela também? Aí pensei, se eu já comprei para a primeira, eu tenho que comprar para a segunda. E aquilo foi virando uma cultura. Quando eu cortei esse benefício, o que aconteceu? Elas começaram a olhar para mim como um líder tirano. Bruno, por que você está falando não? A gente está doente. Então, eu acredito muito que o líder ele precisa ser justo. É responsabilidade da empresa comprar um remédio para a funcionária? Não, não é responsabilidade. Então, se você não comprar, você está agindo de maneira errada? Não, você está sendo justo. Então, às vezes, quando você é muito bonzinho, você acaba atrapalhando o ambiente e a sua liderança ela se torna frágil. Você perde autoridade por conta disso.
Tá? Então eu acredito verdadeiramente que o líder ele deve agir no meio termo, ele tem que buscar o equilíbrio, ele não pode ser, né, muito rígido, mas ele também não pode ser muito flexível. É isso, você conquista com o tempo, a liderança é algo que você, né, desenvolve. O que eu gostaria de perguntar, né, para você aqui agora, Marcelo, referente à equipe de revendedoras. Quem está nos ouvindo agora, com certeza tem equipe, eu tenho o desejo de formar uma equipe de revendedoras. Como você identificar mulheres dentro desse grupo que tenham o perfil de liderança? Boa. Geralmente as pessoas confundem, né? A boa vendedora com a líder. Não, fulano de tal, ela vende muito, vai ser uma boa líder. Isso é comum. E às vezes quando levanta ela como líder, começa a ter problemas. Porque não tem, uma coisa não tem a ver com a outra. Às vezes uma boa vendedora, ela não vai ter um perfil de liderança. Ou às vezes uma pessoa que tem um bom perfil de liderança, pode ser que ela não seja uma grande vendedora, não vende uma quantidade alta, vende ali o suficiente. Então, primeiro é quebrar esse mito, né? De que a grande vendedora é uma grande líder. A líder, existe algumas qualidades, ou vamos dizer, atitudes, que a gente percebe na pessoa, para levantar ela como líder. Primeiro, atitude positiva. E detalhe, isso aqui não é por ordem, primeira, segunda, vou falando aqui de forma aleatória algumas atitudes. Atitude positiva. A pessoa ela é uma pessoa positiva, ela é uma pessoa que mesmo diante dos desafios, não reclama, busca encontrar soluções, busca ouvir, entender, resolver. Ou é aquela pessoa que, ó céus, ó azar, tudo reclama. Reclama porque está chovendo ou reclama porque está fazendo sol. Ou reclama porque está nublado. Certo? Tem gente que parece que vive para reclamar. Uma pessoa como essa, que vive para reclamar, não... Ah, Marcelo, a pessoa é sensacional nas vendas, mas não vai ser uma boa líder. Entendeu? Então o líder ele precisa ter atitude positiva. O líder precisa ser sonhador. Entendeu? Tem que sonhar grande. Até porque, para mim, o sonho é o combustível de qualquer pessoa. Então, quanto maior for o sonho e mais clareza a pessoa tiver sobre esse sonho, porque não adianta só sonhar grande, ela tem que ter clareza, entendeu? Ser claro para ela, nítido para ela, aquela certeza de que, cara, eu vou alcançar. Eu só preciso de tempo, da estratégia correta e da execução, que eu vou chegar lá. Então, uma pessoa que tem clareza disso e sonha grande, ela consegue inspirar outras pessoas também a sonhar grande. Porque ela não tem limite, para ela o céu é o limite. E quando ela pensa dessa forma, ela também inspira outras mulheres a também não ter limite. A dizer, você pode, você é capaz, você consegue. Eu confio em você e eu tô aqui para te ajudar. Outra, é uma pessoa que tem um poder acho que a palavra certa é arregimentação, tá certo essa palavra? Eu vou perguntar aqui pro nerd da nerd, mesa. Tá certo? Arregimentação, uma pessoa que tem um poder ali de ter pessoas próximas. Sim. Dela, não tem aquelas pessoas que que conseguem rapidinho, vou fazer eu vou dar um exemplo, um chá das virtuosas. Aí ela consegue facilmente chamar as amigas, ser uma pessoa alegre, espontânea, que a galera tem prazer de estar junto com ela. Pronto. Isso é uma qualidade. É um poder de influência, né? Pronto, tá aí, o poder de influência. Ela tem um bom poder de influência, é aquela pessoa que tem uma autoestima legal, uma energia legal, que as mulheres têm vontade de estar junto. Ah, não, fulano é muito gente boa, eu quero estar junto com ela. Isso está muito ligado com a questão do positivismo que você falou. Isso. Porque de forma natural ela vai ser alguém que ela atrai pessoas para estarem ao lado dela. Isso, às vezes até a pessoa tá com uma energia um pouco baixa, tá triste naquele dia, mas sabe que se tiver do lado da Maria, vou dar um exemplo. Se eu tiver do lado... Maria é diferente. Quando eu tô do lado dela, parece que eu fico pra cima, minha energia volta. E é legal ouvir isso do Marcelo, né, Gustavo? Porque o Marcelo, ele tem muito disso, né? A gente que convive ali com ele no dia a dia, o Marcelo, ele tem esse poder de fazer com que, hoje eu tô um pouco desanimado, tô um pouco pensativo, você tá do lado do Marcelo, né? Ele acaba te influenciando a sonhar mais, a querer mais. Eu atribuiria uma outra virtude, né, para que quem tá nos assistindo aqui comece a observar na sua equipe mulheres que gostam de compartilhar.
mulheres que gostam de ensinar. E é algo muito natural. Você percebe, meninas, eu estou fazendo aqui e está dando muito certo. Então ela não segura aquilo que está dando certo com ela gosta de compartilhar. E isso está muito ligado à liderança, né, Gustavo? E você está dentro hoje de um ecossistema enorme e eu acredito que você observa muito esses sinais. O que mais você incluiria ou o que você teria para poder acrescentar nessas virtudes que um bom líder pode ter? Como identificar esses líderes dentro de uma equipe? Cara, olha que legal, o que eu vou falar aqui agora, para quem tá ouvindo vai parecer que foi combinado, tá? Mas não foi, a gente simplesmente senta aqui e começa a falar do assunto. E eu tinha anotado aqui, olha que interessante, 7 características de um líder que desenvolve pessoas. E as 7 características nós já falamos aqui na conversa. Vai pegando aí. A primeira, clareza de visão. Eu falei disso, o Marcelo falou disso, o Bruno falou disso. Inteligência emocional. O Marcelo falou, ela é positiva, ela tem sol, reclama, não reclama, tem chuva, reclama, não reclama. Inteligência emocional. Capacidade de ouvir as pessoas. Ouvir para ela entender o que está acontecendo ali, poder desenvolver. Comunicação simples e direta. Talvez aqui eu acrescentaria isso. Um poder de síntese, né? Então, quando a gente tem a pessoa que lidera, o que o líder precisa fazer? Ele precisa comunicar. Ele precisa, não necessariamente ele vai executar alguma coisa, mas ele precisa ser bom e dar instruções. E quando você tem uma pessoa que tem uma comunicação clara e direta, facilita muito o resultado de todo o grupo. E comunicação é simples mesmo. E às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa complexa, né? Vou fazer uma reunião, cara, igual reunião. Vamos fazer uma reunião, aí todo mundo pega o celular na mão, fica 3 horas numa reunião falando de 30 assuntos diferentes e não resolve nada. Uma comunicação simples numa reunião é o quê? Qual é a pauta da reunião? Vamos falar sobre o quê? 1, 2, 3. Vamos falar sobre esses 3 assuntos aqui. Pessoal, assunto 1. Vamos falar aqui sobre a campanha do próximo mês. Temos 30 minutos para falar disso. Direto ao ponto. Comunicação, pensei na campanha desse jeito. Como é que você pensou? Eu pensei assim, vai ser como? Vai ser assim, tá bom, fechou, próximo. Direto. Comunicação direta não dá a instrução. Querida, é o seguinte, tá aqui o que você precisa me entregar, preciso que você desenvolva isso, você tem até amanhã, meio-dia, para me entregar esse relatório, para me entregar essa ação aqui. Mas eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. Tá bom, então, justifica para mim o porquê que você não consegue entregar até amanhã, meio-dia. Que dia que você consegue me entregar? Consigo na quarta. Beleza, me entrega na quarta-feira, prazo final e fechou. Direto, delegar, pegando prazo, enfim. Então, comunicação direta eu acho que é importante. Outra coisa que eu anotei, disciplina pessoal. Disciplina pessoal é a pessoa se dominar, ela precisa se liderar primeiro antes de querer liderar outras pessoas, né? Cara, isso é um troço que é importantíssimo. Às vezes eu aprendi uma coisa, inclusive isso está até na Bíblia também, né? Se não me engano é em Provérbios, que fala que nós devemos evitar as pessoas que, trazendo pro português, né? As pessoas que comem demais, né? Os glutões, já ouviu falar disso? Os glutões, as pessoas que... Os beberrões de vinho, enfim, as pessoas que elas não têm domínio sobre os próprios desejos. E isso entra outras coisas também. Então isso é muito louco. Claro que o ser humano ele tem as suas fraquezas, né? Mas se eu não controlar 70%, 80% da minha vida, se a minha vida for pautada pelos meus impulsos, como é que eu vou liderar pessoas? Não tem como. E aí é onde entra equilíbrio emocional, entra o dia a dia na gestão e tudo mais. Então eu coloquei aqui, disciplina pessoal é algo que é importante que as pessoas tenham. Desenvolvimento de sucessores. Eu preciso desenvolver outras pessoas, nós falamos aqui sobre isso também, né? Porque se eu desenvolvo outra pessoa, eu abro campo, eu abro espaço para o meu próprio crescimento. Se eu não desenvolvo ninguém, significa que eu estou tão focado dentro da minha execução que eu acabo não conseguindo liberar espaço mental para eu poder pensar lá na frente. E essa é uma diferença grande de líderes que se desenvolvem, de líderes que crescem e de líderes que não crescem, cara. Isso é muito interessante, que as pessoas pensam que o líder... Ele quer mostrar muito trabalho para a empresa. Ele quer mostrar muito trabalho para a pessoa que está acima dele, no sentido, chefe, fiz isso. Esse líder, ele normalmente é o líder que não cresce na empresa porque ele resolve tudo que precisa ser resolvido naquele setor. A empresa não vai tirar esse cara de lá, porque a pessoa resolve tudo. Você entende? Não vai sair de lá. Agora, o líder que cresce quem é? É o líder que ele faz
outras pessoas resolverem o problema que gera dentro do setor dele. E ele traz isso para os superiores. Ele fala, ó, gerou esse problema aqui na operação. Eu desenvolvi a estratégia XYZ, aplicamos a estratégia. Quem aplicou foi o fulano que aplicou a estratégia, não foi eu. E a gente resolveu XPTO, resolvemos desse jeito aqui. A pessoa que está acima, se é um diretor, o que esse cara entende? Cara, esse líder tem capacidade estratégica. Eu posso trazer ele para um cargo de gestão, de gerência, posso trazer ele para um cargo de diretor. Agora, o cara que mostra muito operacional no cargo de liderança, ele não cresce. Ele não sai do lugar. Então, desenvolvimento de sucessores, essa é a importância. E o último ponto que eu anotei aqui, que eu já falei, que é a humildade. Humildade para aprender de todas as direções, né? Não só quem está acima, mas quem está em cima, quem está abaixo, quem está para os lados. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu aprendo, mais background eu tenho, mais eu consigo me desenvolver e poder ir crescer dentro da organização. Uma das coisas que tu falou, acho que foi o 6º ponto, desenvolver pessoas, né, sucessores. Tem na minha escola, no marketing de rede que eu vim, do marketing de rede, uma das coisas que me ajudou em todas as empresas que eu passei a alcançar a posição de destaque foi a seguinte visão: sucessivos sucessores bem-sucedidos. Entendeu? Quando você trabalha em cima disso, sucessivo, sucessores, pessoas que, se você sair de cena, vão lhe substituir com maestria. E bem-sucedidos, eles precisam ter resultados também, precisam realizar, precisam conquistar. Então, quando você tem isso no marketing de rede, não é você ser o líder, mas é você ter líderes com você. É tirar o foco, o holofote de você e colocar na equipe. Quando você faz isso, você monta um negócio com uma escala muito alta, sólido, porque na sua presença ou na sua ausência o negócio não para. Não para. E se eles estão tendo resultados, tipo assim, imagina, a pessoa está tendo resultado, está realizando sonhos. Ele não faz pensando, eu estou fazendo isso por causa dele. Não, ele faz por ele, pelo sonho dele, pelo motivo dele, e o negócio não para. Então, é isso. Nós falamos aqui já sobre a liderança interna, né? Como você liderar a sua equipe interna, como você identificar líderes dentro da sua equipe de revendedoras. E agora eu gostaria de bater um pouco em cima sobre liderança de equipe externa. Ou seja, nós temos equipe de revendedoras e nós somos os líderes dessas mulheres. Digo mulheres porque 99,9% né, são mulheres que trabalham com a gente, mas isso serve também para homens. Ô Gustavo, qual que é a influência de um líder na vida dessa equipe? Por que eu te pergunto isso? Eu vejo muitos donos de negócio que são líderes que eles acabam se tornando muito omissos. Qual que é o preço da omissão dentro de uma equipe de revendedoras? Cara, legal essa pergunta. Olha só. O que a gente precisa entender? Que uma revendedora, uma equipe externa, primeiro, ela não é CLT, né? Ela não é uma pessoa que deve algo pra gente, ela não cumpre horário, ela não é subordinada, né, à nossa empresa, e ela não é obrigada a ficar. Ela fica porque ela quer. Agora, por que uma revendedora fica dentro de uma empresa? Por que um revendedor, enfim, uma pessoa de venda direta, ela continua dentro de uma empresa? Pelos princípios que a gente já comentou aqui em outros podcasts de construção de comunidade, construção de grupo, né? Ela precisa se sentir que existe uma causa maior dentro daquilo ali, ela precisa sentir que ela é aceita dentro daquilo, que ela é ouvida, ela precisa se sentir reconhecida, ela precisa se sentir pertencente daquele ambiente. Porque se eu não faço isso, se eu não construo essa base, ela não tem o porquê ficar. Porque dinheiro por dinheiro é muito frágil. Dinheiro por dinheiro, quando a gente fala de equipe de revenda externa, sempre tem alguém lá fora oferecendo mais dinheiro. Sempre tem alguém oferecendo uma oportunidade nova. E muita gente cai nisso, né? Muita gente, quando a pessoa tá muito atrás só do dinheiro, ela fica inclusive pulando de lugar em lugar, pingando de lugar em lugar, atrás de uma oportunidade nova. E aí é onde a gente vê centenas e centenas, talvez e milhares de pessoas sem resultado. Muita gente que não constrói nada de fato longevo, porque às vezes ela quer um resultado muito grande num curto período de tempo e não consegue construir nada no longo prazo. Cara, tem uma coisa que eu gosto muito, né? O Bruno brincando de nerd, falando de nerd.
Uma vez eu... Lá veio uma aula. Não é aula não. É só é só um comparativo, ó. Uma vez eu estudei um pouquinho sobre os lobos, sobre a alcateia de lobos. Como é que os lobos, eles se comportam em grupo. Cara, e é muito interessante isso daí. Quando você pega uma alcateia e eles estão andando de um lugar para o outro, olha o que os caras fazem, os lobos fazem, né? O lobo mais forte, ele fica por último. Ele é o final da fila. Ele anda por trás. Por quê? Para proteger todos os outros. Para ele poder ter uma visão periférica de tudo e ver se está vindo alguma ameaça e conseguir proteger. Os lobos mais velhos e os doentes, os mais jovens, eles vão no meio. Eles vão no meio. E na frente? Quem que vai na frente? Vocês imaginam, não? Quem vai na frente? O lobo mais lento. Para ele ditar o ritmo do grupo. Porque se colocar um rápido na frente, os mais lentos, os doentes, não conseguem acompanhar. E ou ele vai se distanciar e aí perde-se o critério de alcateia, né, da construção. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de equipe de revendedoras e o papel da importância do líder, a gente precisa entender que não é sobre o lobo mais forte, não é sobre o mais rápido, não é sobre o mais inteligente, é sobre a alcateia. É qual papel cada um desses lobos ele tem dentro da alcateia. Então, se o mais forte entender que a minha característica contribui para o grupo de tal forma que eu posso proteger, eu protejo. Se o outro entender que eu sou mais rápido, em algum determinado momento eu posso fazer com que os demais não se dispersem, por que não fazer isso? Né? E os mais fracos, entre aspas, a mesma coisa. E o papel do líder, eu entendo que é o quê? É olhar essa alcateia de cima, é ver justamente isso. Qual que é o papel de cada um? Quem é o mais rápido? Quem é o mais lento? Quem é o mais forte? Quem é o mais fraco? Quem é o mais inteligente? Quem que pode compartilhar? Quem que pode vir aqui ensinar e compartilhar? E conectar todos esses elos. E conectar todas as pessoas, né? Que a gente falou mais cedo, o líder não necessariamente ele tem que ser a pessoa que manda e todo mundo obedece, que cobra. Ele tem que ser o líder que inspira. E o líder que inspira é o quê? É o líder que principalmente desenvolve as outras pessoas. Se o líder conecta uma pessoa na outra, ele vai desenvolver naturalmente, cara. Esses dias eu estava ouvindo o Tarcísio, governador de São Paulo, falando sobre o Bolsonaro. Sobre o porquê que as pessoas que trabalham com o Bolsonaro gostaram e gostam muito e são fiéis ao Bolsonaro. Eu fiquei impressionado com isso, que ele fala o seguinte: o Bolsonaro é o cara que todo rojão que estourava, ele colocava a culpa nele mesmo. Deu problema, manda pra mim que a culpa é minha. E tudo que acontecia no governo, que era coisa boa, ele dava o crédito para os ministros. Ele dava o crédito para o líder que estava à frente do negócio. E aí o Tarcísio fala, você não vê nenhum ministro, você não viu, não tem ninguém que fale mal do Bolsonaro, que trabalhou com o Bolsonaro. Todo mundo fala bem. Porque a característica do líder é essa, é olhar o grupo, identificar e direcionar. Eu não vou falar o outro nome, mas é por isso que o outro nome não conseguiu sucessores. Exatamente. Certo? Inclusive se esse cara morrer, se o Lula morrer hoje, acaba a esquerda. Sim. Ele não formou ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém que substitua. Tanto que tentaram colocar lá, na época, o Haddad, né? E não foi. Foi. Enfim, a gente já ia entrar numa pauta política aqui também e trazendo outros exemplos para reforçar isso que tu tá falando mesmo. Mas isso não é política, não é lado A ou lado B. Liderança, né? É liderança, é sucessores, formar sucessores. Exato. É uma forma de liderar. Cara, tu falou de forma brilhante. Eu estava aqui te ouvindo e construindo uma linha de raciocínio, mas tu trouxe, foi completo, foi muito rico. Foi além do que eu tinha imaginado. Você estava perguntando sobre a questão do líder, né? Do líder, né? A influência que ele tem dentro da sua equipe de revendedoras externa. Isso. Mas o Gustavo, ele falou sobre essa comunidade. Perfeito. É isso mesmo, essa visão que eu acredito. E também... E hoje está ficando muito evidente, né, das pessoas quererem ouvir o líder. Eu vou dar um exemplo. Você pega hoje, se você for pegar as empresas, a maioria dos CEOs
Os fundadores da empresa hoje estão indo para redes sociais para compartilhar ali sua visão, seu dia a dia, sua rotina, o que acreditam, visão de futuro da empresa. E essas pessoas que estão indo para a rede social comunicar isso está gerando um engajamento altíssimo. Altíssimo. Você pega aí a CIMED com o João, que está em evidência aí. E dentre outros, se a gente for pegar exemplo de pessoas que não eram tão fortes no digital e começaram a trabalhar muito forte suas redes sociais pessoais. Por quê? Começaram a comunicar a visão dos seus negócios, a sua visão, e as pessoas foram se conectando e está ficando cada vez mais forte. Isso é legal, Marcelo, porque eu acredito que as pessoas elas estão muito sedentas por serem lideradas. As pessoas estão precisando de um líder. E quem tem se posicionado, tem assumido esse papel, tem influenciado muitas outras pessoas. E eu acho que isso cabe muito para o nosso modelo de negócio. Você quer, de fato, influenciar a sua equipe? Se posicione. Primeiro entenda, né, o seu papel dentro desse negócio. O modelo do consignado, ele carrega esse poder, que é você realmente entregar direcionamento para muitas pessoas. Então, o primeiro ponto, o líder ele precisa assumir esse papel. Eu sou o líder e eu carrego um poder de influência muito grande sobre os meus liderados. Segundo ponto, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que dar bons exemplos, ele tem que desenvolver rituais. Eu vejo muitos líderes que eles falam, mas não vivem. E é o que você disse, né, muito bem ali no início do nosso episódio, que o nosso exemplo ele fala mais alto. Você precisa ser exemplo dentro e fora do seu negócio. Isso vai gerar autoridade e você se sente uma pessoa mais preparada, você consegue comunicar a verdade. Porque quando você não trabalha de forma sustentável, isso é curto prazo. E quando você realmente vive, né, o lifestyle da liderança, isso se perpetua, isso realmente se torna algo sólido e acaba influenciando as pessoas aí que estão à sua volta. Tu falou sobre carência. As pessoas estão carentes, né, por uma liderança. Começa de casa. Começa de casa. Hoje, a figura do líder em casa, hoje, infelizmente, está muito fraca. E as pessoas terceirizam essa responsabilidade do líder. Eu sou o líder da minha casa, sou o líder da minha família. Terceirizam para outras pessoas. Terceirizam, às vezes, para a escola. Quem é o líder? Quem educa meu filho? A escola. Entendeu? E às vezes, e ali aquela criança ela vai criando, ela vai crescendo sem uma liderança, sem ter uma referência de liderança que precisaria ter. Entendeu? Isso vai gerando uma carência aí, enfim. E aí a gente poderia aprofundar mais até chegar na esfera profissional. E isso está muito ligado, Marcelo, ao fato da liderança. Pode voltar só isso tá... Oi? Tem um probleminha na câmera aqui, mas você pode voltar só no... Isso... Já voltou? Aí, isso... Ô Marcelo, e isso está muito ligado com a posição de líder, porque você ser líder é você abrir mão de algumas coisas, ser líder é você sair da sua zona de conforto. O líder ele precisa ter conversas difíceis. Você usou aqui o exemplo dos filhos. Qual que é a tendência? Às vezes a gente trabalha tanto, a gente vive uma rotina tão intensa fora, que quando você chega em casa, a tendência é o quê? Eu não vou ter uma conversa difícil com meu filho. Eu vou ser bonzinho porque eu já fico tanto tempo fora. Isso você está fazendo o quê? Você está prejudicando o futuro do seu filho. E às vezes isso não é diferente com a esposa, isso não é diferente com o marido. Às vezes a gente foge das conversas difíceis. E é isso que eu gostaria de te perguntar, Gustavo. O líder que foge da conversa difícil, quais são as consequências que ele vai ter? Ixi, cara. O cara que foge de conversa difícil dentro do negócio, ele simplesmente está abdicando mão da liderança, né? Porque o que é liderar? Que eu falei no começo aqui da nossa conversa, na minha visão, é a responsabilidade da função do cargo que a pessoa ocupa. E a responsabilidade do líder é gerenciar pessoas, liderar pessoas. Liderar pessoa está ligado com o quê? Comunicação. Então, o liderar nada mais é do que eu passo uma informação para frente, eu preciso que isso aqui se execute, eu preciso medir como aquilo foi executado e eu preciso dar um feedback de como que aquilo foi executado para que depois ele seja cada vez mais... para que aquilo melhore cada vez mais no processo de execução.
Então, se eu fujo de uma conversa difícil, é onde justamente eu tenho os grandes problemas dentro do meu negócio. E essa é uma coisa que nós três aqui, a gente fala bastante disso, né? Isso, na verdade, quando a gente foi construir a nossa sociedade, inclusive, foi uma pauta que a gente levantou muito desde o começo. Que as conversas difíceis, elas precisam acontecer o tempo todo, quase que semanalmente. E porque que é um lema, né? É um lema nosso. Ele não vai para casa se tem alguma coisa te incomodando. E se tem alguma coisa te incomodando, precisa ter uma conversa difícil. Aí eu chegar pro Marcelo e falar: Marcelo, cara, a gente precisa ajustar isso aqui, a gente precisa acelerar mais aqui, ou a gente precisa olhar para esse lado da empresa, a gente precisa... E às vezes quem ouve não gosta daquilo, porque a gente está fazendo aquilo normalmente com zelo, ou está fazendo dentro da nossa velocidade, né? Mas quem está de fora consegue ter uma visão diferente daquilo. Então eu acredito muito, cara, que as conversas difíceis, elas não são nem uma exceção na empresa, elas têm que ser acontecer de forma constante, assim como num casamento, né? Que você estava falando muito mais cedo aqui. Casamento, se eu não tenho conversa com o meu cônjuge de alinhamento, quando você vê, um tá indo pro norte do Brasil, outro tá indo pro sul, e quando vê, não tem mais como voltar atrás, porque não teve uma conversa de alinhamento para ir pro mesmo caminho. E vocês estavam falando aí, eu estava anotando aqui, ó, uma coisa que é bem legal de a gente trazer, que é as 3 camadas de liderança, ó. O que significa isso, as 3 camadas? Primeira coisa, estrutura, a parte estrutural. Então, quando eu falo de parte de estrutura, eu estou falando do quê? Eu estou falando de alguma coisa interna. Eu estou falando de alguma coisa que dá base, certo? Então, qual é a estrutura que eu tenho para ser um líder? Seja essa execução aonde qualquer lugar que seja, né? Seja profissional ou pessoal. Qual é a estrutura que eu tenho? E quais são as qualidades que eu tenho? E quais são as deficiências que eu tenho? O que eu preciso desenvolver estruturalmente quanto pessoa para que eu consiga exercer aquilo da melhor forma possível? Primeira camada, estrutura, que eu estou olhando para dentro. Segunda camada, eu já estou falando de inspiração, de inspiracional. Então, se eu tenho já uma estrutura já um pouco mais solidificada, como que eu inspiro as pessoas que estão junto? Como que eu inspiro as pessoas dentro da minha empresa? Como que eu inspiro a minha esposa? Como que eu vendo o meu projeto de vida dentro da minha casa? Como que eu vendo o projeto de vida para o meu filho, por exemplo, né? A gente vai... Olha que interessante. A gente vai... No momento que a gente está gravando esse podcast aqui, a gente já sabe que a gente vai ter uma grande mudança aqui, né? A gente vai mudar de cidade, vai mudar de casa, inclusive. Quando eu vim de Santa Catarina para cá, eu precisei vender essa ideia para minha esposa de mudança de vida e o que iria acontecer na nossa vida a partir dessa mudança, né? Que foi 4 anos atrás que a gente mudou para cá. Agora é uma outra mudança, daqui para uma outra cidade. O porquê que eu vou mudar para lá? Sendo que eu tenho a minha vida toda organizada já. Meu filho está na escola, eu estou perto das empresas. Por que eu vou mudar lá? Então, como que eu inspiro e como que eu mostro o futuro, como é que eu trago essa clareza para que depois aí eu chego na terceira camada, que é a camada de multiplicação. Eu me torno um multiplicador. Então eu posso ser um multiplicador dentro da empresa, multiplicando pessoas. Eu posso ser um multiplicador dentro da minha casa, multiplicando visões, multiplicando sonhos, multiplicando os resultados, né? E por aí vai. Então eu acredito muito nisso. Se eu conseguir atingir essas 3 camadas, estrutura, inspiração e multiplicação, naturalmente a minha execução como líder ela vai acontecer naturalmente. A multiplicação dentro da tua casa acaba sendo o legado que você vai deixar, né? Com os seus filhos. Exato. Entendeu? Você multiplica o seu legado. Agora, pense o seguinte, aonde muita gente erra. A pessoa quer multiplicar sem estruturar primeiro e sem conseguir inspirar. Aí não vai. Não vai. Ninguém acredita num sonho que não existe. E o sonho só vai existir se eu der base para ele e se eu conseguir inspirar as pessoas que estão junto comigo. Senão eu não consigo multiplicar o resultado daquilo. E aí muita gente fica, mas a minha esposa não acredita no meu sonho. Mas meu marido não acredita no meu sonho. Que acontece muito no nosso mercado. Quantas e quantas mulheres a gente ouve no nosso segmento falando isso? O meu marido não me apoia. O meu marido, ele às vezes até me desencoraja das coisas. E, cara, isso é muito comum. Você pode falar um pouquinho melhor disso aí, Marcelo? Tu falou isso aí, eu lembrei. Às vezes a mulher chega, meu marido não me apoia. Tá. Qual o resultado que você está entregando para que ele possa lhe apoiar? Exato. Aí você vai ver, a pessoa não está vendendo, não está tendo resultado e quer empurrar a goela abaixo do cônjuge para comprar ideia. Como é que compra ideia sem resultado? Entendeu? Então, é o que eu digo para as pessoas, é o que eu digo, às vezes,
Quando eu tenho ali meu momento de mentoria individual com alguns líderes da equipe, meu cônjuge não está me apoiando, seja a esposa ou o esposo. A primeira coisa que eu pergunto, como é que está a sua comunicação com ele? Entendeu? Não, mas eu falo que o negócio é grandioso. Tá. Ótimo, excelente. O negócio você acredita verdadeiramente que o negócio é grandioso? Primeiro ponto. Que se tiver dúvida, você não vai conseguir comunicar com clareza. Não, eu acredito verdadeiramente. Tá ótimo. Então, se você acredita verdadeiramente, você tá lá, 4 meses. Compartilha comigo os resultados que você teve nesses 4 meses, já que você acredita verdadeiramente. Aí se não tem resultado, eu vou para as ações. E as ações que você está executando diariamente para que tu possa ter resultado. E melhor do que tudo, para que as tuas ações possam estar condizentes com aquilo que você crê e comunica. Não tá, se não tiver, não tem como querer empurrar uma visão goela abaixo do cônjuge. Não vai. Ela não consegue convencer nem ela mesma. Depois de uma reflexão dessa, e ela vai ver que as ações não estão alinhadas, você pergunta, como é que a sua visão está tão clara como você disse que está e as ações não estão condizentes com ela? Ou você não tem clareza da visão, ou ou alguma coisa está acontecendo nessas ações aqui, que não faz sentido. Entendeu? Então estrutura, é isso aí que nós estamos falando. Estrutura está relacionado com processo e resultado. Processo e resultado, que é o que você acabou de falar. Se eu não consigo convencer nem o meu marido de que o que eu faço ele vai gerar frutos, vai multiplicar, significa que eu não tenho resultado para convencer e eu não tenho nenhum tipo de processo claro que ele consiga pelo menos entender que um dia eu vou chegar no resultado. Mas eu quero colocar 10 mil por mês de comissionamento no meu bolso, ou eu quero que a minha empresa ela fature 100 mil por mês, por exemplo. Tá bom. Qual é o processo ou qual é o resultado que eu tenho para te provar isso? Se eu não tenho nenhum processo, a pessoa não consegue ter clareza que um dia isso vai acontecer. E se eu não tenho nenhum resultado, menos ainda. Agora, se eu tenho pelo menos um processo, a pessoa consegue entender que um dia eu vou chegar lá, é questão de tempo. Passo a passo, né? Isso. E aí você passa para o nível 2, para a segunda camada, que é a inspiração. Como é que eu inspiro? Com cultura e mostrando o crescimento. Qual é a minha cultura em cima do meu processo? Eu acordo cedo para trabalhar? Eu estudo o que eu tenho que estudar? Eu faço o que tenho que fazer? Quando dá problema, eu reclamo ou eu ajusto o meu processo e melhoro ele? Qual que é a minha ação? Qual é a cultura que eu tenho em cima do meu dia a dia? E é isso que eu estou fazendo. Está gerando algum crescimento, por menor que seja? Tem pessoas que ficam 1, 2 anos e não tem crescimento financeiro, mas tem crescimento de mentalidade. Então, se a mulher quer convencer o marido de que o negócio que ela executa é um negócio promissor, mostra pelo menos um resultado de mentalidade, mostra pelo menos um resultado, um crescimento de comportamento dentro de casa, sabe? De parar de murmurar por tudo, de parar de o marido chegar em casa e reclamar de tudo, ou de você não me ajuda. Mostra um crescimento pelo menos nas ações e deixa o crescimento de resultado para o negócio à medida que ele for avançando. Aí você vê, aí eu chego na inspiração. E a multiplicação é o resultado de fato. A multiplicação é quando de fato eu já tenho resultado e eu consigo formar outras pessoas para estar junto comigo, ou eu começo a ter os primeiros resultados financeiros dentro da minha empresa, que é o que a gente falou de eu ter sonhos, de eu conquistar coisas, e aí já é o resultado prático, né? Então tudo isso daqui, cara, essas 3 camadas, se pegar e eu executar isso no meu dia a dia, vai acontecer. Isso dá um podcast, viu? Dá para aprofundar bastante. Para você que está nos assistindo aqui, espero que você tenha anotado todas essas dicas, coloque em prática. A maior escola da vida, ela acontece na prática. De nada adianta você participar desse bate-papo, ouvir por um lado e sair pelo outro. Você precisa aplicar. E falando em aplicar e anotar, Marcelo, eu gostaria de te perguntar o seguinte, para quem está nos assistindo, que quer aprofundar um pouco mais nesse assunto sobre liderança, você tem algum livro para poder indicar, alguma fonte de conhecimento? Traz aí pra galera essa dica. A base, um livro que mexeu muito comigo, foi Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Então é a base. De Dale Carnegie. É o mesmo livro que eu indicaria. Esse livro eu falo que eu sou um Bruno antes da leitura desse livro e eu sou um Bruno depois da leitura desse material. Até uma dica aqui para vocês, nos meus negócios, eu comprei esse livro
para as colaboradoras e a gente estudava capítulo por capítulo e sentava para poder discutir como que a gente consegue aplicar os conceitos desse livro dentro do nosso negócio, na nossa casa. Então esse livro é um livro muito especial, leia, ele vai mudar o seu jogo de liderança, porque liderar é isso, é influenciar pessoas. Gustavo, líderes atuais. Posso dar dica de livro também? Com certeza, por favor. Tava falando, eu anotei Comunidades aqui. que vendem? Primeiro é Comunidades que Vendem. O autor Gustavo Becker, precisa ler esse aí, não tem erro. Mas tem 2 aí que são bem conhecidos no mundo do empreendedorismo, que eu acho que é bem legal também. O primeiro deles é o Arrume Sua Cama. Não sei se vocês já viram esse livro, mas ele fala sobre... antes de eu querer ganhar o mundo, eu preciso arrumar minha cama. Traduzindo, é basicamente isso. Só que ele conta a história dos Navy SEALs. Esse cara é militar, né? Militar. O autor. Isso, ele é ex-militar. Ele conta a história dele como Navy SEAL, que é o exército, a tropa de elite americana da Marinha. É muito legal esse livro. Ele fala que ele queria virar um SEAL, só que ele não arrumava a cama dele na parte da manhã. E quando ele chega no exército, uma das primeiras coisas que eles aprendem lá é justamente isso. É deixar o coturno limpinho, é arrumar a cama, é liderar si próprio, né? Então a história é muito legal. Ele conta, né, em cima das histórias do exército. E o outro livro que eu gosto muito, cara, que é o Arte da Guerra, do Sun Tzu. Ele fala como que você vai para a guerra do dia a dia, né? E como que você vence as guerras. Então, eu aplico isso muito no tênis, cara. Para jogar tênis é muito legal. Que ele fala o seguinte: eu preciso conhecer 3 principais elementos para eu poder ir para a guerra. Primeira coisa que eu preciso conhecer é conhecer a mim mesmo, que é conhecer as minhas habilidades e as minhas fraquezas, para que eu consiga, dentro da guerra, usar o que eu tenho de bom e minimizar o que eu não tenho de tão bom, terceirizar. Então ele fala primeiro sobre isso, que já começa ali que muita gente não se conhece, né? É o primeiro ponto. Segunda coisa, eu preciso conhecer o meu adversário. Eu preciso saber quem é meu adversário. Então, no contexto de empresa, adversário eu preciso saber quem é o meu ICP, quem é a minha revendedora, quem é o perfil de líder que eu quero para dentro do meu negócio, quem é a pessoa que eu quero trazer para dentro, para quem que eu quero vender. Eu posso trazer aqui esse conceito como o meu adversário. Eu preciso conhecer muito bem essa pessoa. Então, veja, se eu me conheço e eu conheço a outra pessoa, eu já consigo criar muita estratégia muito legal em cima disso. E o terceiro é conhecer o ambiente da guerra. É conhecer o local que eu vou combater. Então, se eu sei aonde eu vou combater, eu consigo construir estratégias em cima disso. Mas aqui o terreno é mais alto ou é mais baixo? Tanto que em filmes de guerra antigo, a gente vê muito eles ganhando guerra quando eles organizam o ambiente em que eles vão travar a batalha. Sim. E nos negócios é a mesma coisa. Se eu conseguir entender como funciona o meu mercado, para onde o meu mercado está indo, qual o futuro do meu mercado, e aí eu entendo quem eu sou e quem é o meu adversário, fica muito mais simples de eu jogar o jogo. Então, dentro da liderança, cara, esses livros aqui são sensacionais. Arte da Guerra, Arrume Sua Cama e Comunidades que Vendem. E Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você ler esses 4 livros, eu tenho certeza que você vai se tornar aí um grande líder. Marcelo, eu gostaria que você imaginasse agora a seguinte cena. Um outdoor nas principais capitais do mundo e você vai ter a oportunidade de colocar nesse outdoor uma frase ou uma palavra que represente liderança. Milhões e milhões de pessoas terão acesso a esse conteúdo. Qual seria essa frase ou qual seria essa palavra? Já vá pensando aí, Gustavo. Se já estiver na ponta da língua, já pode começar. Uma palavra: disciplina. Disciplina. Porque... E a outra seria a frase, está relacionada à palavra. Aprenda a liderar a si mesmo. Entendeu? Porque isso tem a ver com disciplina. Você aprender a liderar a si mesmo primeiro, até porque é aquilo que eu falei no início. Aquilo que você faz, fala tão alto que eu não consigo escutar aquilo que você diz. Então, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas ações têm que estar condizentes com aquilo que você quer, com aquilo que você prega, com aquilo que você fala. Então, seria essa frase seria essa palavra. Se fosse só uma palavra, disciplina. Se fosse uma frase, aprenda a liderar a si mesmo.
Legal, Gustavo. Ó, eu peguei uma frase aqui muito legal do Winston Churchill, que é um cara, é um inglês, que ele liderou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Ó que interessante a frase dele. Não tenho nada a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. O que ele está dizendo aqui? Que a gente vai resistir até o fim. Não tem nada mais para oferecer para vocês. Somente isso. Não estou prometendo nada para vocês, mas sangue, lágrimas e suor vai acontecer aqui. Então, o que eu trago aqui? Que liderança é não desistir. Liderança é eu ir até o final. Liderança é eu entender que, às vezes, dentro do meu negócio, eu não vou ter nada além de lágrimas. Às vezes, eu não vou ter nada além de muito trabalho, e além de pouco resultado, e às vezes por muito tempo. Mas aquele que persiste, aquele que prossegue, aquele que não desiste, mais cedo ou mais tarde a recompensa vem. Então, eu colocaria essa frase zona no outdoor aí. Eu usaria a palavra lealdade. Todo líder, ele precisa ser leal aos seus valores, leal aos seus princípios e leal às pessoas que estão à sua volta. Acredito verdadeiramente que a lealdade, ela sustenta. A lealdade, ela vai fazer com que você, de fato, se torne um grande líder, uma grande líder. Pode faltar tudo, mas não pode faltar lealdade. As demais coisas, elas serão acrescentadas, elas serão desenvolvidas, mas a lealdade, ela tem que estar no DNA de todo líder. Esse foi o Mesa de Líderes. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Nos segue lá no Instagram, @Mesa de Líderes. Já se inscreve no nosso canal. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Gustavo. Tamo junto. Bom demais, tamo juntos. Valeu, gente. Obrigado por mais uma oportunidade.